Aqui nós estamos diante da segunda afirmação do Sermão do Monte. O Senhor Jesus Cristo fez 8 afirmações no capítulo 5 de Mateus ao abrir o seu sermão. Essa que se refere ao choro é a segunda. Antes de entrarmos diretamente nessa segunda bem-aventurança, os que choram, é bom lembrarmos da primeira, os pobres de espírito, que significa aquela consciência de como você se vê diante de um Deus Santo no céu. A pobreza espiritual é aquela profunda humildade de você reconhecer sua total falência espiritual, sua total indignidade e insignificância diante de Deus se você estiver fora de Cristo. Foi John MacArthur que disse que a pobreza espiritual descreve todas aquelas pessoas que estão profundamente conscientes de sua própria perdição e desesperança se estiverem separados da graça divina. Só os pobres de espírito conseguem perceber essas condições em si mesmos. Os outros são cegos. E é precisamente por isso, porque percebem essa condição de total falência espiritual em si mesmos, que o Senhor os denomina de bem-aventurados. Pois bem, a segunda bem-aventurança, os que choram, decorre naturalmente dessa primeira. É uma consequência de ser pobre de espírito. Primeiro, o homem é convencido pelo Espírito Santo de sua total falência espiritual. Depois ele é levado a chorar pela condição que antes vivia. E assim, o bem-aventurado chora por si mesmo, chora pelos outros, porque sabe que eles ainda estão vivendo na antiga condição em que ele vivia, e chora pelo mundo, porque ele sabe que o mundo está caminhando em rebelião contra o seu Criador. Assim, o bem-aventurado clama por si, clama pelos outros e clama pelo mundo. E muitas vezes ele faz isso em lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Agora sim, chegamos diretamente à segunda afirmação do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram. E não existe ideia mais estranha ao mundo do que essa aqui. Porque o mundo marca oposição contra essa bem-aventurança. Felizes os que choram, que contradição é essa? Não sejamos ingênuos o bastante para achar ou pensar que o mundo concorda com todas as afirmações do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui está uma, que é motivo de estranheza e discordância. E aqui mesmo está a regra para dividirmos o mundo em 2 grupos diferentes. Os que pertencem ao reino deste mundo, por um lado, e os que pertencem ao reino de Deus, por outro lado. Os que pertencem a este último não somente praticam essa bem-aventurança, como também amam e apreciam. Já os que pertencem ao reino deste mundo não somente não praticam essa bem-aventurança, como também expressam estranheza contra ela. O mundo marca oposição contra essa bem-aventurança. E essa oposição mundana pode ser multiplicada várias vezes se nós adicionarmos aqui a questão do choro, os tempos que estamos vivendo hoje. Porque nós estamos vivendo em tempos de pandemia, tempos de morte. O mundo clama, já existe tantas coisas que nos faz chorar, por que ficarmos procurando outra para adicionarmos a essa conta? E assim, o mundo esforça-se de todas as maneiras para evitar qualquer situação, ainda que bíblica como essa aqui, que lhe represente o perigo de levá-lo a chorar. E isso fica bem claro quando nós olhamos para toda a indústria do entretenimento, a medicina psicológica, a doutrina do pensamento positivo, que mais se assemelha com o paganismo do que com fé evangélica. Todas essas coisas misturam-se entre si, juntam-se a alguns movimentos que se denominam religiosos e esforçam-se para fortalecer a ideia de que chorar é algo negativo. No entanto, o Senhor nos ensina aqui, no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram. É uma contraposição radical. São 2 sistemas totalmente opostos entre si. O sistema deste mundo, com as suas bem-aventuranças,
E o sistema do Senhor Jesus Cristo, com essa bem-aventurança aqui, é uma contraposição radical.